que você tá tão. Vocês estão longe aí? Paulo pode ficar. Paulo. Fica mais fácil pela tela e pela né? Mas. Pra ler é longe. Opa, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Nossa, aqui tá frio. Então fica à vontade. Lá tinha um sim. Agora tá frio, antigamente era calor. Agora era dia. Hoje nós vamos para mais um estudo do NEP. Sejam bem-vindos todos, presentes aqui fisicamente, espiritualmente, online ou até no futuro, assistindo no YouTube, né? É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. E hoje nós vamos estudar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, que foi organizado pelos amigos Denis e André, material. E vamos fazer a nossa prece inicial, então, né? Começar hoje. Vou pedir então para Denis. Denis leva o violão pra lá? Será que ele tá com o violão lá? Não, acho que não, ele leva o violão pra lá. Tô sim. Tá? Aqui. Toca, Denis. Olha aí. Eu tô sem muita prática, velho. Vamos tentar aqui. Vou desativar o microfone. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Oi, mãe, tudo bom? Boa noite. Olá, bom. Então, vamos aqui compartilhar com vocês. Denis, você quer falar alguma coisa para começar? Primeiro, boa noite para todo mundo. Ismael explicou aí que André não pôde vir por conta da posse de Renato lá em Recife, né? Mas a gente, durante essa semana, discutiu o tema, preparamos um material, assim, é um material bastante rico, o tema, na verdade, né? Bastante rico, e a gente tentou agrupar as informações essenciais, não foi tão extenso quanto a gente pensava, a gente tentou condensar o máximo que pôde, mas, assim, como tem muita informação, acabou que a gente vai destacar algumas coisas no texto para dinamizar mais a questão do debate, né? Então, nossa prioridade seria o debate e deixaria essas questões do texto mais para a gente desenvolver ao longo do tempo.
O que tem sequência? Falar, tudo bom? Então aqui tem o roteiro, temos já a prece. Esse vídeo, não é? Isso é o vídeo apresentando os órgãos, né? Pra gente se ambientar na perícope que vai ser estudada, né? Ok. Vou compartilhar aqui no bate-papo o link. E nós vamos assistir aqui, vocês assistem aí, já já a gente discute.
tem uns que realmente estão meio escondidos. Pessoal, todos terminaram de ver? A gente espera se tiver alguém assistindo. Então esse foi o vídeo da passagem, muito bonito. Muito simples, muito bem produzido. Foi dos mortos, né? Sempre dando um show. E agora vamos ver a passagem. Enes, companheiro, você começa a ler e a gente vai compartilhar. Vou lendo aqui com vocês. Entrando no barco, a passagem de Mateus agora, né? 9, de 1 a 8. Entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Eis que trazia a ele um paralítico deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. E Jesus, vendo as reflexões deles, disse: Por qual razão refletis coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar os pecados, então diz ao paralítico: levantando-se, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as turbas temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Como essa passagem ela é bem extensa, assim, eu queria que a gente focasse no texto de Haroldo, porque ela é bem extensa nos três, né? E aí já passasse para o de Marcos. Seria... O que vocês acham disso? Beleza. O texto de Marcos, ele traz um pouquinho mais de detalhes acerca do acontecimento. Em Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12, diz assim: Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta, e falava-lhe a palavra. Eles vêm, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o catre no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar os pecados, diz ao paralítico: Eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo:
Algo assim nunca vimos. Bom, aqui eu queria só chamar a atenção a uma coisa. Eu não sei se é erro de digitação da gente, mas é bom até dar uma conferida. No versículo 5 aqui de Marcos, está escrito Jesus vendo a fé dele. Seria bom confirmar, porque em alguns pontos diz que Jesus viu a fé dos outros, né, dos que estavam com o paralítico. Então depois a gente pode até confirmar, mas vendo aqui na de Jerusalém, está dizendo também que, né, na de Jerusalém diz que foi vendo sua fé, então talvez seja referente ao paralítico mesmo. É um ponto que a gente precisa ver depois. Bom, vamos para a próxima. Tá rápido demais? O que vocês estão achando aí? Tá rápido demais? Tá ok? Denis, Quem estava falando aqui, o telefone do microfone desligado, perdão. Agora sim. Agora eu estou ouvindo vocês. Fala, Paulo, como é que tá? Não, no texto de Haroldo tem em Marcos, né? Uhum. Jesus. Eu perdi agora. Vendo sua fé e também É o 5, né? Jesus vendo a fé dele, diz ao paralítico. Isso está em Marcos, está assim. Associado a ele. Né? Olha, o João está vendo ali do grego, né? Sim, Mas sim. interessante que aqui tem, que o próprio texto interlinear, ele coloca o texto grego e coloca embaixo em português. E aqui tem Jesus, a fé deles. Exatamente. Diz ao paralítico, né? A ordem do grego é assim diferente. Então eles colocam deles aqui e o grego aqui, auton, esse finalzinho com ômega n, é no plural. Com certeza mesmo. É plural. E está colocado deles aqui. Jesus, a fé deles, diz ao paralítico. Então, está no plural aqui. No grego está no plural. É o que eu pensei porque ele vai modificar a nossa interpretação, né? Se for a fé do paralítico, a gente tem uma interpretação. Se for a fé dos amigos do paralítico, é outra interpretação que a gente pode dar ao texto. Foi interessante. Porque Agora- Mateus fala deles. Agora, também tem uma coisa assim, eu não vejo sentido ser a fé dos outros, né? Mas enfim, é uma. Mas é uma coisa que a gente vai comentar depois, cara. É uma coisa que a gente vai comentar depois, porque nesse caso, o paralítico, ele não dá, a princípio, demonstração de fé nenhuma. Não tem? Ele não dá demonstração de fé, a princípio. Na passagem não deixa explícita nenhuma demonstração de fé dele. E sim dos amigos dele, que tiveram o esforço de levá-lo até lá, né? Mas, bom, é porque realmente a passagem não deixa. Ele deixa não sabe claro. se ele pediu para que fosse levado, né? Ou se for a revelia, né? É verdade. Agora, quando ele fala também deles, pode englobar os 4, como diz Mateus, e o próprio paralítico deles. Em Lucas, Verdade. como é que está no texto? Em Lucas. Agora, o interessante é que não é só a tradução da Haroldo que está no singular dele, né? A de Jerusalém também está assim. Sim. Então, Singular. a gente tem que ver o que E vendo a fé dele, fez, diz. o que fez eles optarem por isso. É verdade. Mas enfim, nada na vida. Bom, mas é bom para ser estudado, né? Mais um. Então vamos lá para Lucas, né? Vamos. Tem no plural, né? Compartilhar aqui. Isso eu perguntava do pessoal uma vez, sabe? Mas uma coisa, eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu, legal, tal. Ele respondeu dessa vez? Que bom. Então, eu vou continuar aqui com Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 26. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E eles tinham o poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca,
Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. Ô, David, Desculpa. falou que tá lendo a Bíblia de Jerusalém. Não, o erro foi meu, na verdade. Eu passei mais. Não, eu tô acompanhando aqui, aí ele leu coisa que eu tô acompanhando aqui. Agora eu botei Agora isso. deu, então vou recomeçar, tá? E sucedeu que, em um dos dias, enquanto ele estava ensinando e os fariseus e mestres da lei estavam sentados, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e havia poder do Senhor para ele curar, eis que uns varões, carregando um homem sobre um leito, o qual estava paralisado, procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E, não encontrando um modo de levá-lo para dentro, por causa da turba, subindo ao terraço, desceram-no com o catre por entre as telhas, para o meio, diante de Jesus. E vendo a fé dele, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados, senão o Deus único? Jesus, sabendo do arrazoado deles, em resposta lhes disse: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o leito no qual estivera deitado, partiu para sua casa glorificando a Deus. O êxtase tomou a todos, glorificaram a Deus e se encheram de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Interessante que João Ferreira de Almeida e a outra tradução que esse livro do Interlinear colocam, traduzem no plural deles. O Ferreira de Almeida traduz no plural, e esse NT, Novo Testamento, LH, não sei que versão é essa, plural também. Então, Nova. mas enfim, vendo que tem tradutores que pegam no plural, né? Tem que ver uma coisa que não pegou, né? Só o registro. Pode falar, Denis. Não, aqui a gente vê a diferença, né, dos relatos. Uns têm detalhes que no outro não tem, né? Então dá para ver. Vocês querem comentar sobre isso? O que vocês acharam aí? Quais são as diferenças mais marcantes dos textos que vocês perceberam? Bom, Há muitas semelhanças, né? Só pode falar. Não, eu passo a bola, porque eu não conseguia achar diferenças marcantes. Algo que até Haroldo coloca como nota de rodapé, está em Marcos e Lucas, é a questão de eles serem colocados paralítico pelo teto, né? Isso. Pelo teto, não foi pela porta. Teoricamente entraria pela porta, mas pelo teto. Aí Haroldo coloca uma nota de rodapé dizendo que na Palestina o teto era formado, ao que tudo indica, por vigas e pranchas de madeira, por cima das quais eram colocados ramos, galhos e esteiras, cobertos por terra batida e argila. Então, o teto é fácil de remover, como parece. Então, algo que não está em Mateus, mas é a primeira coisa que me vem assim à cabeça. Exatamente. Essa questão do como foi feita a ação, né? Marcos e Lucas eles tratam mais detidamente. E Lucas descreve de onde eram os escribas também, né? Os doutores da lei, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém também. Então é outro diferencial que a gente tem também, assim, a descrição de onde vieram eles. Basicamente todos os pontos principais, né? De atuação de Jesus, né? Anel, Larissa quer falar, viu? Com relação às semelhanças, né, entre as
as três passagens, é a reação das tubas, né, que faz parte do gênero literário que está assim, tanto nessa passagem da cura de um paralítico, como em muitas outras, né? Até que a história acalmada, a gente também via a reação das tubas, e a gente vai ver ainda algumas outras passagens que vão fazer nesse gênero literário. Assim, o Cássio Murilo Dias fala disso, aí ele dá o nome do gênero, mas o gênero não tem o nome, mas ele dá o nome de relato de milagre. Cura de milagre, na verdade, a gente sabe que tem uma visão diferente, né? Mas é um gênero realmente, além da reação das turvas, tem toda uma sequência que, em geral, as curas seguem. Agora, no vídeo dos blocos, o iníciozinho ele está falando de 8 dores por vez, né? Jesus. Ali dali não tem nenhuma. Na sequência do texto, não. Só um floreio ali da. Foi. Na Do sequência, vídeo, né? Captando ali, talvez. Interessante. Colocou juntas os dois trechos. Também não entendi a priori a razão, mas. Agora tem uma explicaçãozinha, né, interessante, né, Denis, sobre a questão do paralítico, né, da expressão paralítico, não é isso? Ou você quer falar alguma coisa antes? Desculpa, eu terminei desativando seu microfone, porque a gente estava ali ouvindo digitando aqui. Mas pode ativar. Ainda não está ativado, Jorge. Sim, tu quer ativar, quer compartilhar a tela para falar pro pessoal ou não? Deixa assim, só para... Entendi. Quer compartilhar a tela ou não? Sim, boa. É só que tem um textozinho, né? Um lembrete. Na verdade, antes tem o Tem o vídeo tal do É. Kivitz. Mas a gente pode falar logo, a gente pode falar só sobre isso, porque é só um disclaimerzinho aqui para tratar sobre o termo paralítico, né? Isso foi um pedido de André. Ele pediu que a gente, ao falar sobre paralítico, colocasse algo sobre a pessoa com deficiência, né? Porque o termo paralítico ele foi considerado pejorativo e aí por força dessa questão da terminologia, desde 2006 está até no texto, desde 2006 o termo que passou a ser usado foi a pessoa com deficiência. Só para a gente colocar em mente que esses termos se modificaram com o tempo, né? E André achou por bem que a gente frisasse que esses termos são pejorativos hoje em dia e a gente não deve utilizar de forma comum e corriqueira, né? A gente utilizar a nomenclatura mais técnica. Ótimo. Celto. E agora então a gente retorna para ver o vídeo do Kivitz. É isso, Coronel? Perfeito. Então eu vou aqui pegar e copiar o link para vocês, como sempre, vocês já sabem, para facilitar. Pronto, assim que eu copiar, vou aqui tirar o nosso microfone e vamos lá assistir.
Ok, estamos agora com o áudio novamente aqui. Alguém assiste? Todos terminaram. Denis, ok? Então, pessoal, isso aí pra mim, assim, eu não tenho como comentar isso. É interessante essa questão do vídeo, porque aqui na Alemanha a gente tem, o YouTube é meio bloqueado, sabe? Então a série de vídeos a gente não pode assistir aqui. Então eu não vi o vídeo, eu não sei o que é que contém o vídeo. O André assistiu, achou legal, mas Caramba! ele não consegue assistir quase, eu acho que dos 300 vídeos que tem aí, o Palmeirinha, a gente só consegue assistir 2 ou 3. Meu Deus, que coisa! O YouTube é meio bloqueado aqui, então eu não sei o que é que tem no vídeo. Se vocês querem debater aí, vai ser ótimo pra mim. Vamos. A gente pode gravar, né, com o celular e mandar pra ele no WhatsApp. Depois a gente manda pra ele. Vou baixar o vídeo. Tem uma coisa que ele cita, que a gente deve fazer da leitura, e os fariseus, os escribas, né, que doutores da lei, que lá estavam, eles como que cochicham, né, como que arrazoavam, né, e não era algo que Jesus, não para ele escutar, mas Jesus penetra, né, nos corações, enfim, porque o dos mormons, ele demonstra, talvez para facilitar o entendimento, o escriba lá aqui falando diretamente com Jesus, né, dizendo que, acusando de blasfêmia, mas a leitura diz que ele estava ali e Jesus é que consegue, né? Por que isso é importante? Na verdade, tem duas coisas bem fortes na passagem, né? Em termos de poderes. Que é essa questão de você conseguir alcançar o pensamento, fazer a leitura do pensamento daqueles que ali estavam. E a segunda questão, que vai ser exatamente a cura em si, porque a cura é algo que para a gente é palpável, né? Perdão dos pecados, pois é, mas está perdoado, não está, mas está perdoado. Daquele que vai, ele que vai. Esse é o ponto que a gente vai discutir Então, mais pra frente. Muito importante essa questão do perdão e da cura, né, essas duas coisas que acontecem durante a passagem, a gente vai discutir também essa sequência. Isso é muito abordado por ele. Realmente, só para você que não viu o vídeo saber, né? Assim, há um pouco também da visão evangélica, obviamente. Jesus ser Deus, né? Da figura de Jesus como Deus, mas eu vejo que, na verdade, a gente termina se aproximando nessa visão. Quando a gente pensa que Jesus é o espelho, é o modelo, é o arquétipo da perfeição, é como se para nós ele fosse Deus, não a personalidade, mas a perfeição, da totalidade. A perfeição a que o homem pode almejar neste mundo. E tem eu não sei se é Gênesis ou se é Obras Póstumas, né? E um espírito falou para Kardec que Jesus seria o médium de Deus. Então, ver Jesus é como se a gente estivesse vendo Deus. E ele diz isso na passagem, né? Os tipos perguntam, Jesus mostra Deus, vocês estão me vendo, ainda pergunta? Eu sou o canal. Agora tem um detalhe, né, que no final fala assim, porque o René, ele fala, você achou que Deus tal tinha esse poder, mas ele fala assim, glorificará Deus que dera tal poder aos homens. Né? Ele não diz aqui que dera tal poder a Jesus ou ao filho do homem, né? Aos homens. Então, assim, é algo que é coerente depois com o que Jesus vai dizer aos deuses. Eu queria falar só uma coisa. Eu acredito que isso também abre um exemplo para nós perdoarmos. E que o perdão, ele cura, às vezes, né? Quando você recebe o perdão e quando você perdoa, você se cura. Nai tem uma dúvida. Sim, vamos então fazer. Você pode ler aí, ela pode falar. Estamos ouvindo. Não, é só uma curiosidade. É que assim, me chamou a atenção na parte da fala aí do... Ai, gente, esqueci. Que ele dá uma risadinha na hora que ele fala assim, né? Tipo, que Jesus vem perdoar o paralítico. E eu não entendi, assim, né?
não sei se vocês perceberam que ele dá uma risadinha nesse momento. Eu entendi como se ele estivesse falando assim, tipo, perdoar os pecados de um paralítico, assim, como se um paralítico não tivesse pecados para ser perdoado. Não sei se vocês perceberam isso no vídeo. Alguém percebeu isso? Dá uma risadinha, né, mãe? Ele dá um riso. Ele deu uma risadinha e fez, sei lá, ele fez assim, sabe? Eu falei, ué, gente, não sei porque que ele deu essa ênfase num paralítico ser perdoado. Mas enfim, vamos deixar pra lá. Então, achei que vocês tinham percebido, a gente deixa pra lá. Depois eu vejo de novo. Foi Jesus? Não, foi que vídeos, né? Foi que vídeo. Esse F aí. Não, é só porque eu quis ver. Ó. Sei. Enfim, eu não entendi também porque. Também não entendi. Não. Teria que rever o trecho. Mas só Marisa comentou aqui, eu percebi mais essa visão evangélica, eles têm muito em foco essa questão de perdoar pecados. Sempre enfatizam que só Deus possui poderes para perdoar. Nesse sentido, ele coloca Jesus como Deus, ou melhor, investido da autoridade por ele, de modo até a justificar esse pecado. Vamos seguir porque essa questão do perdão dos pecados, como o Denis falou, vai ser abordado mais pra frente, né? Mas interessante já a gente identificar isso. Aqui novamente com vocês. Trazer pra cá porque... Ok. Já vimos. Agora a gente vai começar a repartir a passagem com relação ao homem, então vai começar a discutir os termos para entrar na abordagem um pouco mais técnica. Né? Vocês podem ler aí, escolhe alguém para ler, fica mais dinâmico. Né? Vai sair. Vamos. Só tirar seu microfone aqui, me perdoe. Casa. A capacidade de uma casa comum em Cafarnaum poderia permitir abrir apenas cerca de 50 pessoas em pé. Deve ser abrigado. Abrigar. Deve ser abrigado. Abrigar apenas cerca de 50 pessoas em pé, apertadas umas às outras. É um caso pequeno. Então, não devemos, pois, entender literalmente que a cidade toda estava dentro da casa ou mesmo do lado de fora da porta. Uma escada externa dava acesso à cobertura da casa, de modo que podiam alcançá-la sem problemas. A cobertura das casas de um só piso era forte o suficiente para se andar sobre ela, mas era normalmente feita de galhos e juncos assentados sobre as vigas do teto e recobertos com barro. Assim era possível fazer uma abertura nela. Tem um dos três, não sei qual dos três evangelistas diz, que eles cavaram. Eles cavaram um pedaço do teto e por esse buraco eles passaram a cama com paralítico. Interessante, né? Exatamente. Sim. Tinham vigas com juncos e galhos e por cima tinha barro. Aí dava pra você com a mão ali cavar um buraquinho e passar. Não tinha laje, como a gente tem aqui. Concreto armado, nada disso. Agora 30 pessoas não é tão pequeno, né? Você vai imaginar a minha casa, eu acho que não cabe tanta gente, não. Tá de pau do cabelo. Mas pra gente ver que eram casos menores naquele período. Acho que também, em geral, os nossos apartamentos, e se a gente pensar em áreas muito populosas, como por exemplo o Japão, que tem cada vez mais cubículos. Gaveta, né? Mas é interessante essa questão de como eram feitos os tetos, né? Que realmente era possível se abrir e entrar. Mais algum comentário, Denis? Podemos prosseguir? Não pode passar. Aqui não, só uma coisa que é a questão da escada, né? Como é que ele subia? A pessoa pergunta. Então foi essa escada externa que geralmente dava acesso para a parte de cima, né? Então, o que proporcionou que eles pudessem subir lá
na cobertura da casa. Foi sua pergunta? De quem era a casa? Ah, sim, pronto. Essa história é legal, porque o texto diz que Jesus estava na sua casa, né? Na casa de Jesus. Só que é Cafarnaum, né? Então a gente Na sua casa ou na cidade? Sua casa. a gente pesquisou, mas não encontrou a referência a quem fosse o dono da casa. O que se diz é que seria a casa de Jesus. Pode falar. Porque assim, a gente às vezes fala, fulano está em casa. Eu estava em casa, né? Diz, ele estava em casa. Um por vez. Mateus fala a sua própria cidade. Então, E mas Marcos fala Cafarnaum. então, não, a cidade é Cafarnaum, mas eles falam assim, Diego voltou para casa, voltou para Cajazeiras. Tem essa interpretação. Tá? Agora, você pode pensar casa como sendo a estrutura física mesmo, porque aqui tem assim, ó, em Marcos, né? Tendo entrado novamente de Cafarnaum, depois de dias, foi ouvido que está em casa. E casa aqui é oikos, que é casa mesmo, é a casa. Não uso de figurado. Casa mesmo. Então seria a casa de Jesus mesmo, tá lá. Aqui seria a casa de Pedro, talvez. Pois é. É a casa de Pedro. Então, Pedro perdeu um pedaço do teto lá não. Eu não diria que fosse a casa de Pedro, porque toda vez que Jesus está na casa de Pedro, os evangelistas retratam como a casa de Simão. Será que não era a casa de Jesus mesmo? Ele não tinha casa. Será que não? Porque o homem não tem casa na cabeça. Olha aí. Mas enfim. Enfim. Enfim, é mais um ponto pra gente, né, dar uma pesquisada. Pode ser um sentido simbólico. Uma coisa que Tem uma questão de Amélia Rodrigues. A gente vai ver. E aí ela já faz o. Pode ser. Liga aí, Denis. Vamos ver. uma coisa que eu queria frisar. Se fosse a casa de Jesus, deveria ser um teto mais, né? Porque o pai dele era teto inteiro. Mas ele já não estava mais com o pai, né, nessa época. Nessa época, Mas o padrão era assim. mas ele não estava. Mas Jesus tinha casa, né? Hã? E naquele período, as casas não eram de madeira. Período. Era feio. Talvez os móveis, talvez, mas pelo que a gente viu, a característica não era casa de madeira. Os tetos eram feitos de encardes e juntas, quer dizer, era bem primitivo. Hoje ainda barro, tem, né? né, aqui no sertão da Paraíba. Denis, você estava falando alguma coisa? O que eu queria frisar, assim, uma parte prática mesmo, talvez seja interpretativa, mas como se sentiu o dono da casa, né? Ao ver, porque não há menção de revolta do dono da casa. Porque se a casa fosse minha, o cara tivesse destelhado da casa, eu ia dar ela mesmo. Primeira Então, tem até uma pregação de um pastor, é horrível, não aconselho ninguém ver, mas o típico é a melhor coisa da pregação, que é assim, quando Jesus está em casa. E aí ele fala disso, quando Jesus está em casa, até o dono da casa não se preocupa com essa questão do teto. Interessante. Vamos embora. Compartilhar aqui. Assim dá pra ver, gente, ou prefere? Pode ser assim. Tô vendo que travou. Cama e catre. Você pode ler? O quê? Cama. Deixa eu botar aqui. Muitas camas eram estreitas. Esteiras, perdão. Portanto, os amigos do paralítico podem ter o carregado na cama em que estava costumeiramente deitado. Comentário bíblico Atos. Catre. Palavra de origem macedônica, traduzida por latim como grabados. Trata-se de um leito rústico e pobre, uma espécie de colchão dobrável para viagem bastante rústico. A palavra catre talvez reflita melhor a rusticidade e pobreza desse leito portátil, usado pelas pessoas muito pobres na Palestina. Comentário bíblico. Aqui só tem uma correção, que é da tradução de Haroldo, esse comentário final do Catre.
Não é do comentário bíblico, não. A gente errou. Cadê a imagem? Desenhozinho. Que imagem? Tá vendo um carro. É, realmente. Ah, Vai fazer no vídeo lá. É, no vídeo dos mãos aparece. é. Ele sai carregando, você carregando. As imagens ajudam muito, né? Essa dificuldade. Então, muito claro, né? Que é Catri, alguma dúvida? Tô apanhando aqui um pouco. Vamos lá. Tá vendo? Por quê? Cura. As palavras empregadas para indicar as doenças e sua cura e suas cognatas, tanto em hebraico como em grego, são em sua maioria termos comuns de aulas. Algumas doenças são identificáveis nos termos da moderna patologia, porém, outras descrições são vagas. Por exemplo, polvo, paralisia, febre, fluxo. E alguns dos termos empregados nas traduções são inteiramente errados, pois não indicam as enfermidades indicadas pelo originário. Só um minutinho. Ali é corvo mesmo ou é coxo? Então, era para ser coxo, né? Mas no dicionário que eu vi, tava corvo. Aí eu não sei se era a qualidade do PDF, não sei. Assim, esses 4 nomes aí são os nomes das doenças. Coxo não é o nome da doença, é a pessoa que está. É. Paralisia, febre, tudo. Talvez o corpo seja o nome de uma doença. Depois a gente pesquisa no Google. Já tá olhando aí. Pode continuar. Falando lá dentro casa, pra eu ver. Aquelas desordens que são curadas miraculosamente, especialmente as que estão registradas nos evangelhos, muito certamente são casos de enfermidades orgânicas, como, por exemplo, a do homem cego de nascença, cuja cegueira não poderia ter sido psicogênica, visto que era congênita. Aqui é só essa diferença da doença psicológica, né? A doença mental, espiritual e a doença física. Então, a maioria dessas, primeiro que os termos se modificaram, né? E aí as traduções, elas, não por questão da tradução, mas porque os termos mudaram mesmo, então elas não definem mais, não descrevem o original, né? A doença original, então a gente tem apenas pistas em alguns casos. E essa questão da doença corporal, né? A doença física mesmo, não só algo que é produto do psicológico. Vamos continuar. O quê? Cura. Os tópicos. Ué. Esse mesmo? Cura. Os tópicos do sofrimento e da enfermidade da Bíblia estão intimamente ligados com as questões da natureza e com a origem do próprio mal. O sofrimento é apresentado sobre a luz da eternidade em relação para com Deus, que é soberano, mas que, não obstante, é longânimo em suas relações com o mundo por causa de seu amor pelos homens. Segundo Pedro 3:9. Essa ideia é diferente da concepção grega sobre o corpo, como algo inerente bom, conceito bíblico sobre a transitoriedade, mas também sobre a nobreza do corpo. É melhor percebida em 2 Coríntios, especialmente 5, de 1 a 10. Faz parte integral do complexo do indivíduo, mediante o qual a personalidade se faz expressar. Interessante. Aqui, essa questão do corpo e espírito, né? Porque o ideal grego é de valorização do corpo e como algo bom, né? Então eu vou mandar para vocês um link aqui, estou copiando aqui no chat, o link que é do Discóbulo, aquela estátua famosa que retrata bem o período da Grécia clássica. Se vocês puderem mostrar aí, vocês vão ver a valorização do corpo da Grécia, né? Então, na Grécia era algo que era bem patente, essa questão do corpo como sendo algo
bom, né? Os deuses, eles se comportavam, eles assumiam corpos humanos, né? E corpos perfeitos, né? Os padrões da época. Já na... Oi? E a questão do corpo masculino, né? Que era mais evidenciado. Isso, verdade. E tinha que ser assim, o corpo atlético, né? Eu vou mandar também aqui para vocês outra imagem com relação a essa questão do corpo atlético, que é das Olimpíadas antigas. Então vou mandar aqui também para vocês abrirem e dar uma olhada. Essa é das Olimpíadas. Isso, as Olimpíadas todas na Grécia antiga, elas eram feitas apenas por homens e todos eles deviam estar nus. Porque era o culto à valorização do corpo, né? Do corpo atlético, do corpo saudável, né? Então, na Grécia, o corpo é algo que é... Né? Inclusive, a gente tem os pensamentos de eugenia muito forte em Esparta, por exemplo. Se uma criança nascesse deformada, ela seria morta, né? Porque ela não serviria para a guerra ou os afazeres para as artes da guerra. Então, esse pensamento eugênico, de eugenia mesmo, de raça pura e forte, ela era decorrente também dessa questão do culto ao corpo, que não acontece na cultura bíblica, né? A tradição bíblica, ela trata o corpo como algo diferente, né? Inclusive que é capaz de afetar os potenciais do espírito. É interessante, porque a gente sempre está remetendo a Grécia Antiga. Hoje em dia a gente realmente passou-se por um tempo de desvalorização da mente humana e valorizar o corpo, tratar a manifestação da doença. Agora se manifesta as questões que geraram a doença. Então a gente sempre está voltando para os que os gregos já descobriram, que é ter um corpo vibrando na normalidade, para ter uma mente na normalidade, para ter saúde. Não tratar só e dizer já afetou a sua saúde. É muito interessante, porque eu acho que os gregos já estavam muito mais avançados nessa questão. E a percepção da ligação entre uma normalidade do corpo, porque a gente não vê nada culpado deles, né? Tudo muito normal, tudo muito desenvolvido na normalidade deles, não tem nada extraordinário. É muito interessante, eles faziam luz justamente para ver o movimento do corpo e para não ter nada que impedisse os movimentos. Muito interessante essa questão dos movimentos, eles faziam luz. Interessante que ginásio tem a ver com o lugar para o nu. Gimnos é o nu, era o lugar que eles iam ficar fazendo exercício, né? Eu não sei exatamente se eles não usavam nenhum pano para cobrir o órgão genital, porque a gente fala nu, era com o corpo, a maior parte descoberto, né? Não sei se era completamente nu, esse detalhe eu não sei. Mas eu falava ginásio, a gente viu isso na universidade, a gente até riu, o professor falou, é o lugar que eles vão ficar nus fazendo exercício. Nas lutas eles faziam luz pintado de óleo, isso eu sei. Agora corrida eu acho que não. Corrida, lançamento de peso, essa coisa eu acho que não fazia luz. Não, até porque existe uma questão mesmo do movimento, né? Atrapalha. Se você não estiver preso de alguma forma, atrapalha, né? Eles não tinham aquele tecido que a gente tem hoje, bem sintético, colado, né? Não tinha aquela tecnologia. Mas eu achei interessante o que fala no início do slide, a relação do mal ou do sofrimento com a natureza. Eu refleti sobre isso, Denis, eu olhei rápido agora e eu confesso que eu não consegui fazer muito. Eu não sei se essa reticência que foi colocada tirou alguma parte da interpretação. Para mim, ficou meio... Eu entendi a questão de Deus ter, quando ele fala aí, longânimo, né? Que é a ideia da misericórdia, Deus tem um ânimo grande, né? Deus não é mesquinho, ele vai perdoar. Mas se você pudesse falar alguma coisa sobre isso, né? O sofrimento à luz da eternidade. Então, como é que seria o sofrimento visto por Deus? A gente vai desenvolver isso nos próximos slides, mas só para dar uma palhinha que essa questão de sofrimento e enfermidade, elas estão unidas. Então, na Bíblia, alguém é enfermo por causa de algum sofrimento, por exemplo, espiritual, mas não há, é como se não houvesse aleatoriedade na enfermidade. Ela é decorrente de algo, e esse algo vai trazer um sofrimento no espírito, né?
que foi causado de alguma forma. E aí essa explicação de onde vem esse sofrimento, por que essa enfermidade, não existe tão clara dos textos bíblicos, né? Mas ele já tem essa ideia de que a enfermidade está ligada a uma causa, a algo ligado ao espírito, digamos assim. Mas a gente vai discutir mais nos próximos slides. Assim, a ideia de que você sofre porque teve um desvio moral, vamos dizer, o pecado, na verdade, né? Talvez seja essa a ideia. Exatamente. Por isso que essa questão da eternidade, né? Que é algo que é o espírito que precisa passar. Então não é o corpo em si que sofre, né? É essa a ideia. Ok. Vai ser assim, mas vamos lá, né? Mas eu expliquei para você. É isso aí? Cura. Os milagres de cura de Cristo no Evangelho de João têm não apenas uma significação individual, local, contemporânea e física, mas sim também um sentido geral, eterno e espiritual. Douglas, funcionário da Bíblia. Muitos se refugiam na religião esperando uma cura miraculosa. Buscam Jesus milagreiro e exorcista. Outros buscam a explicação da origem do mal, um princípio negativo, que compete com as forças do bem. Com isso, a responsabilidade do mal é descarregada sobre demônios ou espíritos do mal. Vicente Artuso, Revista Vida Pastoral. Bom, aqui a gente tem essa questão dos milagres no Evangelho de João, mas é só para exemplificar essa questão da cura e da enfermidade como sendo algo ligado à questão espiritual. Então, no Evangelho de João, a gente tem a cura sempre ligada a uma presença espiritual de alguma forma. Então, Jesus, quando cura no Evangelho de João, por exemplo, ele não cura só o corpo. Há um trabalho espiritual por trás dessa cura. E a parte de baixo é só para a gente identificar. O Vicente Artuso, ele é católico. Essa revista, Vida Pastoral, é uma revista católica. A Ismaíla publica muitos artigos nela. Inclusive, foi indicação dela essa revista. E ela tem, nesse mês de maio, junho, nesse bimestre, essa matéria é só sobre as curas do Evangelho de Marcos. Isso é bem interessante. E aqui ele mostra a visão do católico, né, mostrando que a gente quiser buscar, como é que a gente vai buscar Jesus? Se a gente buscar Jesus só porque ele é um curandeiro, ou se porque a gente está colocando mal em uma causa externa, a gente não vai conseguir essa cura plena, né? É o que a gente vai ver no desenvolvimento do raciocínio dele. Né? É interessante, porque até hoje a gente ainda tem algumas interpretações das curas, porque tem muitas curas no Evangelho. Jesus opera realmente muitas curas. E em geral a gente lembra só do aspecto material. E toda cura de Jesus, como o Douglas comenta aí, a gente consegue extrair a partir do texto uma mensagem também espiritual, de transformação. Sempre a gente consegue, não sei se vocês perceberam, das que a gente já viu. Quer dizer, sempre um instrumento para trazer uma lição de transformação daquela personalidade, seja esse paralítico, os cegos, seja qualquer outro. O leproso. Eu não sei se vai ter nos slides mais pra frente, mas é interessante como a cura ela precede uma ordem de Jesus de negócio dos pecados, né? E a gente já estudou sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Não, eu vou ficar quieto. Mas é interessante, né? Como ele se aproveita da cura para dar essa lição que a gente vai ver nos próximos slides e que ela tem também uma função social, né? Mas assim, dentro de um contexto geral, é interessante como essa coisa do se levantar, do paralítico, ele vem logo depois da tempestade e daquela coisa lá, daquele tumulto contra a legião, né? Que em geral seriam
as partes em que a gente iria cair, a gente iria tombar. E aí, simbolicamente, você tem uma cura que resulta no levantar-se. E levantar, a palavra levantar tem a ver com a palavra ressurreição. Sei, depois até vou checar se essa palavra aí, levantar, é utilizada. É a que é utilizada quando se fala em ressurreição. Mas isso fica para a gente ver depois, checar. Seguindo então aqui. Quem está? Continua então o Vicente. A salvação do ser humano em corpo e espírito abrange a existência na sua totalidade. O próprio termo latino, salus, significava originalmente saúde e salvação. Cristo é chamado o Salvador. Muito antes de Cristo, o médico Asclépio era chamado de Soter, Salvador. Tomemos o conceito mais conhecido na teologia, o termo redenção. Ele se origina dos verbos hebraicos Gaal e Padá. O verbo Gaal foi traduzido pela Bíblia grega, chamada 70, 90 vezes como resgatar, 45 vezes como pôr em liberdade, 41 vezes como libertar e também salvar. O verbo Gaal nunca foi traduzido com o sentido de libertar com pagamento de resgate. Deus é o sujeito que resgata e salva gratuitamente. Aí tem muito pano para manga. Fala aí, Dentes. Aqui, primeiro, a confirmação dessa questão da cura espiritual, né? Então, aqui, salvação, nesse sentido também de saúde, né? Da própria saúde, e aqui uma saúde integral, né? Ele fala aqui, na existência na sua totalidade, então não só corporalmente, mas espiritualmente também. E essa questão do Deus que resgata gratuitamente é uma referência, por exemplo, ao que a gente vai ver daqui a pouco, dos sacrifícios que eram feitos no templo. Então, se você queria uma cura, você deveria sacrificar um animal no templo para pedir perdão aos pecados e obter a cura. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas Jesus não exige que seja feita nenhuma oferenda além daquela que já foi feita da própria fé da pessoa, né? Do esforço que ela teve de chegar até ali. Então aqui essa questão da palavra, né, do resgate, do libertar, não só no sentido de liberdade em si, mas no sentido de reintegração espiritual e corporal da própria pessoa, né? A gente é apresentado nesse texto, né, a duas palavras que são muito utilizadas em outras teologias, como redenção e salvação. E é importante a gente buscar realmente esse significado essencial, original da palavra, porque foram palavras que foram sendo modificadas o sentido. Até eu acho que o Haroldo aborda muito essas duas palavras, redenção e salvação. Enfim, a ilha esclarece bem a questão da diferença entre elas, a origem delas, né? Salvação, mas no sentido, talvez esse salus também é o que originou saúde ou não? Exatamente. Em latim. Salus significa saúde com salvação em latim. Em grego, se você dizer, fulano, você está salvo, você está saudável, é a mesma coisa. É o sóter. Interessante. Então, Jesus é o Salvador, ele diz assim, Jesus é o que dá saúde. Não tem essa palavra em português, né? Aquele que dá saúde. Não tem Em japonês também tem uma palavra chamada Genki, que ele quer dizer saudável ou energético. É mais ou menos esse sentido, né? É mais do que saudável, mas tem a ver com bem-estar espiritual. Asclépio, eu não sei se está se referindo ao Deus ou ao homem que fez a medicina. A gente está em Asclépio. médico, né? Só que aí o termo médico também pode ser a questão do Deus, mas enfim, tinha um Deus Asclépio. Mas acho que não, acho que está falando do homem. É o que a gente está fazendo hoje nos hospitais, é trazer a natureza, os animais para eles, os doentes iam para esses templos. E lá eles ficavam recebendo banho de sol,
pobreza, em repouso. E ele é chamado de Salvador, o homem que inventou isso. Então, quando a gente vê Jesus curando as pessoas, hoje na aula de processo de formação eletroquímica, o professor perguntou por que os elementos se unem para fazer uma molécula determinada, por afinidade. Então, por que Jesus conseguia curar as pessoas? Porque ele tinha lei do amor. E o que é que faz uma molécula de duas moléculas de dois átomos de hidrogênio e uma molécula de oxigênio? É amor, é afinidade, é a mesma coisa. Então, Jesus curava a pessoa, impregnava ela dessa lei de amor, e a pessoa já saía ali molhada, encharcada dessa lei do amor, e achar a mudança pessoal seria totalmente irresistível, né? Nossa meta. Realmente. E eu acho que a passagem ele trata justamente isso, da nossa capacidade. Olha. Não, mas pode ficar à vontade. Só uma curiosidade, o verbo de levantar aqui é diferente. Diferente, né? Diferente. E a expressão é bem especial, bem Pode realmente diferenciar. Vamos seguir. Próximo. É isso? Podemos seguir? Olha, fica bem, tem um monte de gente aqui online que ainda não comentou. Quiserem comentar, pode falar. Escrever. Eu acho que essa próxima parte agora vai dar bastante comentário, porque ela é bem interessante. Quem está? No Antigo Testamento, a cura é sempre atribuída à intervenção de Deus, Senhor da vida e da morte. A doença era vista muitas vezes como castigo de Deus pelo pecado. No anúncio da libertação futura, a cura e a saúde seriam restituídas com a eliminação do pecado, causa dos males. Isaías será que? Salve. Na Bíblia, a cura dos males vem de Deus, considerado o médico supremo. Por esse motivo, o recurso aos médicos era visto quase como ofensa a Deus. Depois do exílio, abre-se o caminho para a ciência médica e para a medicina alternativa. Porém, não à margem do poder de Deus. O médico deve ser honrado, mas é do Altíssimo que vem a cura. Ele deu a ciência aos homens, como também ao farmacêutico, que prepara as misturas. Nesse sentido, a cura inclui também o perdão dos pecados e a reintegração na comunidade dos justos. Vicente Arthur. Show de bola. Então aqui a gente tem a ligação total de cura com a intervenção divina. A cura é uma bênção divina, né? E essa questão da medicina, né? Do médico anteriormente ao exílio no Egito, a cura, o médico como sendo quase uma ofensa a Deus. E só após o Egito, após o povo hebreu tomar contato com a tecnologia egípcia, né, com os avanços tecnológicos dos egípcios, é que essa questão da medicina faz parte e começa a ser incorporada na cultura bíblica. Mas a tecnologia é incorporada, mas a crença não. Né? A crença egípcia não é incorporada totalmente no povo hebreu. Embora eles utilizem de toda aquela tecnologia que foi aprendida no Egito. Mas a cura continua partindo de Deus. O homem pode apenas fazer a sua parte, digamos assim, né? Mas essa intervenção divina, a bênção da cura, ela vem de Deus. Só queria fazer um comentário. Com o tempo isso foi mudando, porque você vê que até a lei mesmo proibia curas curandeirismo, né, de alguma forma. E o médico, às vezes, hoje tem mudado com a adoção da psicologia transpessoal, outras modalidades de cura. No entanto, eu ainda percebo que o médico que vai falar de cura espiritual,
inclusive no ramo psiquiátrico, é bem colocado como algo muito ainda aquém da realidade, ou que fosse verdade. Ou seja, houve uma mudança da nossa época para cá, e não acredito que seja uma mudança tão positiva, mas também não tão negativa, para não se dizer que a ciência não vai dar algo de bom também, né? Que tudo com certeza é comandado por Deus e no tempo espiritual. No entanto, a gente percebe que o curandeirismo durante um tempo, hoje não existe mais, né, esse crime de curandeirismo, mas na verdade mudou o nome, mas é o exercício da medicina. O filme que a gente assistiu no cinema, ele conta, né? Isso, tem muito a ver mesmo. O médico, né? É o físico, mas... Físico existe. Traduzido errado, né? Na verdade é o médico. Aquele filme, quem ainda não assistiu, vale a pena ver sobre esse tema, é muito interessante mesmo, que fala justamente desse extremo que era colocado em relação à figura do corpo, ninguém poderia tocar no corpo. Então, a medicina naquele período era... Tanto é que no início era exercida pelo barbeiro, né? No início do filme a gente vai ver que era o barbeiro. Cirurgião barbeiro. Fazia de tudo. Muito legal. É o médico, aliás, você vai achar o físico, mas esse é o médico. Mas você fala. Vamos ensinar. Não, pode não. Eu ia falar, mas eu esqueci. Então eu vou falar. Vai sobrar tempo. Não, a questão fala aqui sobre o castigo de Deus, né? Mas que a gente pode considerar que toda doença é um desequilíbrio causado por nós mesmos, né? Assim, pode ser um atentado à lei divina. Então, como a gente está mergulhado nessa lei, né, aí vamos dar sobre o castigo de Deus dentro da lei, né? Assim, uma implicação que é inevitável, né? Quer dizer, você descumpriu, você exagerou, você desequilibrou, tem que reparar. E na verdade, mas só que esse castigo divino, se pode chamar assim, ele tem primeiro e a preocupação com o restabelecimento do próprio indivíduo, que se equivocou, né? O que é diferente no caso da gente, por exemplo, para nossas penitenciárias, por exemplo, é o castigo pelo castigo. Punição. Né? Punição. O André não está aqui, mas ele estava estudando homeopatia e uma que me chamou muita atenção foi a hernia de disco. Que conta um caso que você é tão rígido nas suas próprias concepções que essa rigidez se transforma no hernia de si, materializa, se cristaliza no hernia de disco. Gente, que incrível. Então, você sair dessa normalidade, ela diz, eu me fui pra lá e pra cá. Cada doença tem uma causa de algum problema psicológico, não está ajustado. E outra coisa que eu achei interessante no texto dele, do Vicente Artuso, é que ele fala que Deus vem para nos curar. Então é essa coisa de saber que o pecado existe, mas eu acho que não vem de Deus, isso eu tenho certeza. E o castigo também não. E ele vem sim para nos curar. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Como um Deus de amor mesmo. Não de Mas na espírita, justamente, não é isso que falou, né? Mas o amor maior está exatamente no livre-arbítrio. Né? Quer dizer, você dá a liberdade para que você se manifeste, você possa realmente construir a si mesmo, né? Esse é um amor. Grande demonstração do amor. E eu acho que às vezes vale a gente ressaltar esses conceitos espíritos, porque pode ser alguém que não seja espírita e assiste. Chama atenção, né? Não, eu gostei do que você falou. Realmente a gente se constrói mesmo. Óbvio que a gente tem um auxílio espiritual desde o início da criação do perispírito, a concepção do corpo, mas a gente faz parte também desse processo, com o pensamento, com a conduta. Então realmente eu gostei do que você falou,
E tem muito a ver com o conceito de saúde mais atual, mais abrangente, que é abordado muito pela homeopatia, que eu percebi, ouvindo algumas coisas da área de medicina, que existe um preconceito muito grande com a homeopatia, ainda hoje. Muito grande mesmo, muito forte. Muito forte. E eu não imaginava que fosse. Então, muitos podcasts, últimos meses. é levado realmente como se fosse uma piada. Mas tem muita gente que hoje usa, né? Não, e a gente aqui dentro da visão espírita, a gente tem uma aproximação muito grande. É o padrão energético ali, né? Eu fui curado Atingindo a padrão energética. da bronquite asmática com homeopatia. O que eu achei interessante desse texto do Arthur é que ele mostra a evolução em termos de posicionamento dos judeus em relação ao médico, né? O início era bem radical, assim, só Deus poderia curar. E ele fala que depois do exílio aí eu creio que é quando eles vão para Babilônia, aí passam um tempo lá e depois voltam para Israel. E quando eles já voltam com uma ideia diferente. Não, pode ter o médico, mas no final das contas é Deus que vai curar, mas o médico pode ali estar ajudando, né? Até chegar nesse que você falou. O médico hoje muitas vezes tem um posicionamento que descarta totalmente Deus. Qual é, eu acho, a grande contribuição do Espiritismo? As duas coisas trabalham juntas, né? Tanto o médico material quanto a intervenção espiritual. Não se despreza nenhum dos lados ali. Né? A gente chegou, acho, no equilíbrio, né? Saiu do extremo só Deus para um equilíbrio dos dois lados. Exatamente. Antigamente, a gente era muito radical no sentido da mistificação. Tudo Isso. é só Deus. Só Deus. Só Deus e assim. E depois a gente teve Materialismo, né? materialismo muito forte, negando tudo isso. Que houve um trauma muito grande na imposição dessas ideias pelas instituições religiosas. E hoje a gente está conseguindo, tentando, né, aliar essas duas coisas. Eu queria criar aquela piada que 60% dos médicos acreditam ser Deus, os outros podiam ter certeza. E eu vou te comentar só uma coisa que é pessoal, mas eu vou a um psiquiatra e ela me perguntou. Eu mudei, que a minha psiquiatra desencarnou, que eu até a vi depois que ela desencarnou, posso até comentar isso. Ela perguntou, você é espírita há quanto tempo? Eu senti que ela entendia que... A que desencarnou? Não, que ela entendia que, por eu ser espírita, poderia... Não quis dizer isso, mas perguntou há quanto tempo. Também não pode ser que ela perguntasse que eu era católico, ou era budista, enfim. Mas eu senti de alguma forma que ela poderia gerar algum efeito de ser há muito tempo espírita. Então isso às vezes faz me pensar um pouco. Agora eu ainda tenho essa coisa de pedir mesmo a Deus e a espiritualidade para ficar bom. Eu peço, não deixo de pedir, porque acredito que eles têm um remédio que a gente toma. Pedi e obtereis. Somos dois lados. Pedi e obtereis. Tem aqui dois. Exatamente. Olha, tem dois comentários que eu queria ler, pessoal. Nayara disse o seguinte: gostei muito desta última frase do slide, que eu queria colocar aqui então. Que nesse sentido, a cura inclui também o perdão dos pecados e a reintegração na comunidade dos justos. Ela diz o seguinte: gostei dessa última frase, pois hoje muitas doenças físicas são causadas muitas vezes por culpa e próprio perdão. E se a gente consegue se livrar disso, e já é tão gratificante, imagina como quando sentimos isso vindo de Deus. A pessoa fica doente, porque esse autocúmulo de fica se culpando, na verdade, ali já é um exagero de reparação, né? Aquele querendo ser o próprio castigador. Não precisava nada daquilo. Exatamente. Deus não tem misericórdia, mas eu cometi um crime, esse crime nunca vai ser reparado, eu sou um pecador, né? Estou condenado, eu fico só as portas para baixo. Se prende mesmo isso. Israel comentou aqui. A relação cura-corpo e cura espiritual está interligada diretamente, onde uma interdepende da outra. A capacidade de cura é somente divina. Tá baixo, gente? Deixa eu aumentar aqui então. O pessoal está dizendo que tá baixo. Só um minutinho.
Ok, vamos lá então. Onde é que eu estava? A Capacidade de cura somente divina e do Filho do Homem. E do Filho do Homem, né? Gente, depois já está querendo dizer nesse sentido. Pedi que vocês não falem agora, senão não vou terminar de ler. E do Filho do Homem, do Filho do Homem, no caso Jesus, que tem a elevação moral de acessar o íntimo de cada um e ver o momento que estamos aptos à cura. E para obtê-la, tem a condição de movimento, mudança de postura, pois ele diz, levanta-te e anda. Muro de postura, já és capaz, pegue seu leito e vá para casa. Ok. Vamos seguir. Blasfêmia. O que blasfêmia? A finalidade prevista no Antigo Testamento pela blasfêmia ao nome de Deus, causar-lhe opróbrio ao invés de honrá-lo, era a morte. De acordo com ensinamentos judaicos posteriores, blasfêmia incluía o pronunciar do nome divino ou convidar pessoas para adorarem outros deuses. O relato da cura do paralítico é o primeiro de uma série de 5 polêmicas, cada vez mais acirradas, nas quais Jesus é obrigado a responder às críticas, culminando com a conspiração contra a sua vida. Os escribas consideram blasfêmia as palavras de Jesus, e a resposta indignada na forma sintática semelhante ao Shema reflete a forte convicção de que somente uma pessoa pode perdoar pecados, Deus. Bom, aqui eu posso fazer uma dúvida, né? A questão da blasfêmia como a pena de morte e ao ouvir Jesus falar perdão dos pecados ao dar apenas a Deus. O Shema é o Shema Israel, 6, 4 a 9. É um dos versículos mais importantes é o Santo do judeu, que é aquele que diz assim: ouve Israel, o Senhor Deus é um. Então é a profissão do monoteísmo, que mostra que Deus é poderoso. Jesus, ao falar do perdão dos pecados, ele está atribuindo a ele uma capacidade que seria perfeita. Por isso a indignação dos filhos. Só um comentário ainda com relação ao contexto cultural. É importante a gente se lembrar que aquela coisa do perdão dos pecados, ele era realizado através de uma série de rituais. Eles já viram isso no Sermão da Montanha, né? Então, por exemplo, tem a questão do... é mesmo? Não, mas não só isso. Tem a questão do jejum, né? Então a pessoa tem que passar por um certo martírio, né? Tem a questão da esmola, né? Então, e qual era o terceiro? Oração. Jejum, esmola e oração. E oração. Jejum, esmola e oração. Então, tudo isso era uma forma de aproximar o homem de Deus para justamente haver o perdão dos pecados. E quando Jesus chega aí e diz assim, os teus pecados estão perdoados. Aí o povo fica assim, caramba, o bicho está blasfemando aqui, entendeu? Mas é engraçado como ao mesmo tempo Jesus, logo em seguida, chega com uma cura, né, demonstrando o seu poder como uma maneira de legitimar o que ele falou anteriormente. Agora, eu entendi e compreendo. Agora, para mim, o que passa muito é o seguinte, que Jesus precisava vir naquele momento, e só assim, quando eu digo uma coisa, é como se estivesse escrevendo uma nota de rodapé. Deus necessitasse de demonstrar isso ao seu povo, que aquele homem veio por ele mesmo. Porque, senão, quando ele faz essa cura, ele abre
para nós perdoarmos, porque existem pessoas até hoje, eu convivo, que dizem que quem perdoa é Deus. Eu não tenho capacidade, então é como se ainda houvesse essa tradição de dizer Deus é que perdoa, eu não posso perdoar porque eu não tenho capacidade. Aí eu fico pensando, será que eu não tenho capacidade porque eu não consigo ser humilde de entender que eu posso perdoar o meu irmão, que é eu também, ou se eu não acredito mesmo que aquele perdão vai ter algum valor espiritual. E aí entra um pouco, que eu estou fazendo um comentário, um pouco de intolerância religiosa quando se pega, nessa época existia muito e vem acontecendo hoje novamente, que são os neopentecostais. Só querendo dizer que quando você interpreta uma coisa de uma maneira correta, como Jesus falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e isso que ele demonstrou, a letra mata e mata mesmo, mas o Espírito dele, o Espírito de Deus vivifica, é que é importante a gente entender que a sua missão, naquele momento, era abrir os olhos do paralítico, mas também, como ele diz, todos nós e daqueles que estavam ao redor também, que com certeza podem até chamado de feiticeiro ou de acreditar isso é uma cura paralela, porque eu não sei até onde eles acreditavam que aquilo era de Deus, né? Então, temos que dizer, você faz isso com Beelzebub, temos que dizer isso. Você opera seus milagres, você vai o demônio. Nem todo mundo estava convencido que Jesus era de fato da parte de Deus, não. A gente vai ver essa passagem. Já que a gente está com muito tempo, deixa eu fazer uma colocação. Uma coisa que eu estou assim, um pouco confuso, mas queria só ressaltar também se é isso mesmo, certo? Porque quando Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados, né, é diferente da situação em que, por exemplo, Maiara me faz alguma coisa, né, e eu a perdoo por uma ofensa, enfim. Né, é um sentido diferente, porque ali não há uma relação daquela pessoa, daquele paralítico, com Jesus. Né? Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte: quando eu perdoo alguém que me insulta, né, eu tenho essa capacidade, eu estou me libertando, eu estou me curando de algo que seria ruim para mim se eu não perdoasse, se eu guardasse o meu corpo, né, tal. Agora, a questão do outro ser perdoado, né, é um processo individual, em qual ele terá que fazer a reparação, não necessariamente para mim, mas para ele próprio. André, o que você está falando? Não, mas complementando a ideia. Pode ir. Pronto. Ele não fala que eu perdoo os seus pecados. Ele simplesmente fala que os seus pecados estão perdoados. Então a gente pode interpretar isso como se a própria ação da busca por Jesus, pelo esforço, porque a casa estava lotada e os caras mesmo assim, vão subir na maca, vai pro telhado, abre um buraco. Não, então, e a gente pode também interpretar que Jesus sabendo dos seus débitos, né? E do que ele veio comprar ali, enfim, né? Você já conseguiu, você foi resignado, você, né? Então você já reparou. Mas a dúvida é o quê? Porque só esclarecer essa essa questão de só Deus perdoar, é porque é um processo que quando eu perdoo alguém, a pessoa não fica isenta das reparações que você tem que fazer. É uma coisa minha. Olha só, eu como perdoo o que me ofende, ali eu estou sendo inteligente para comigo. Né? O outro ele precisará reparar no processo de aprendizado dele, que é um processo que está dentro da lei, quer dizer, dentro da lei divina, entendeu? Eu estou querendo só fazer um tipo de raciocínio que vem ao encontro dessa questão, que só quem perdoa é Deus. Entendeu? Assim, eu acho que uma maneira que falou, eu achei interessante. Jesus não tinha nenhuma relação anterior com esse paralítico, e ele perdoou. Então, passando para nós, eu acho que uma modalidade de perdoar o outro sem conhecer é deixar um ensinamento, né? Mas foi o que ele falou. Quando Jesus perdoou, né? Mas ensinar um caminho. O pecado dele estava Eu imaginei agora a evangelização, que é ensinar um caminho do perdão. Porque você vai aprender que você tem responsabilidade, mas não culpa, e vai se perdoar e vai perdoar também. Então você está dando um perdão
indireto, vamos dizer, E aí que tá, vem de a Deus. gente transfere a responsabilidade do perdão dos pecados pela ritualística que geralmente era praticada, e por isso ele cai tão incisivamente em cima de Jesus, porque ele de certa forma estava quebrando um pouco os paradigmas. A responsabilidade do perdão dos pecados, da reparação, passa para o próprio esforço, o esforço próprio daquele que está enfermo. Não posso falar, Vamos. Eu acho que ele desligou o microfone, ele queria falar alguma coisa. Quando você confessa, eu acho que os padres eles podiam, a liturgia, só veio na minha cabeça, a liturgia católica deve ter se inspirado nisso. Quando você vai e se confessa, você está perdoado, né? Tem que rezar 30 Ave Maria antes de vídeo, vai não. Tem que ser realmente. Eu gostei assim que vocês. É nessa linha mesmo. Denis, mas Denis realmente ia falar alguma coisa. Denis ligou o microfone. Pode ficar à vontade, companheiro. Então, é isso que você falou sobre isso. Tinha nos slides lá também, mas já foi discutido, a gente passa rapidinho. Já podemos passar para. Como, né? Bom, o relato é dramático pelo fato de descobrirem o telhado para introduzir o paralítico com seu leito. O doente nada diz, mas Jesus, vendo a fé daqueles que carregavam o doente, fala: Filho, os seus pecados estão perdoados. Está em Marcos. A gente já interpreta quem tinha fé, né? Os deles aí. O esforço, né, para A libertação integral com o perdão dos pecados é a reparação do enfermo. O pecado, segundo a concepção judaica da época, estava ligado à enfermidade. A prática de Jesus ligada à sua grande compaixão revela a nova face de Deus, humana, como um pai. Ele chama o paralítico de filho. A cura conta com a fé e a solidariedade da comunidade, prestada naqueles que carregavam o paralítico. Olha que legal. É o papel de Jesus de ser representante divino aqui na Terra. Ele mostra Deus como um pai, amoroso, solidário, carinhoso, misericordioso. Chama ele de filho, né? Filho é tão impossível da gente chegar perto dele, né? Porque ele se. Não estou dizendo porque tem um texto espírita que diz que Deus não é. Eu acho que de volta, Jesus não era Deus, mas ele tem um pouco de Deus. Ele representa como se ele fosse a imagem de Deus. O próprio Jesus diz isso. Se você está me vendo, está vendo Deus. Ele mesmo diz isso. Então, quando ele se equiparou a um humano para poder demonstrar que não é tão difícil você chegar perto dele. Que nós também temos um pouco dele, né? Gente, rapidão. Isso de a gente ser Deus e Jesus, essas coisas. Haroldo fala uma coisa muito interessante. Deus está no centro da criação, irradiando. Deus está no centro do universo, irradiando. Eu falei, Haroldo, você está errado, porque não existe centro do universo. Mas tudo bem, continua existindo. Aí ele falou, mas tudo bem, gente. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele está errado, o universo não tem centro. Ele sabe que não tem, legal. Aí ele continua. Quando você está andando numa nave, o centro do universo é onde você está, porque o centro do universo depende do referencial. Então, onde você está é o centro do universo. Então, você é o centro do universo, e Deus está longe de você. Então, Deus irradia todos nós. Nós somos o centro do universo. E aí eu falei tipo, como é que é? Porque eu acho que a gente já, é claro, a gente com a compreensão espírita dá para entender tudo isso legal e tal. Mas para um judeu, né, que a relação com Deus era muito distante, chegar um homem dizendo, né, seus pecados estão perdoados e demonstrando um poder divino, eles ficavam estupefatos assim. Quem é você para dizer isso, né? Eles queriam matar Jesus. É uma blasfêmia. Ninguém tem contato direto com Deus. Nem Moisés, né, se arvorou dizendo isso. Ele ia lá escutar Deus com o maior medo do mundo. E Jesus faz como se fosse Deus, o irmãozinho dele, estava toda hora com ele ali, né? Então isso para um judeu era muito chocante. Era muito chocante. Esse lado de misericórdia que a gente vê hoje não era um Deus de misericórdia, a gente entende isso. Mas para um judeu, eles rasgavam as roupas da frente de Jesus. Não entendia de jeito nenhum. Sobre essa questão de centro do universo, tem um vídeo que eu pensei em compartilhar ontem para vocês, mas não tem muito a ver com o assunto de hoje, mas agora eu descobri que tem. Eu acho que foi Denis, me responde se foi você que compartilhou um vídeo que é do Neil Tyson, que ele é astrofísico, perguntaram para ele
já no fim de uma palestra dele, assim, perguntaram para ele quando é que o ser humano vai conseguir conhecer outra galáxia. Ele, outra galáxia? É interessante a resposta que ele dá. E tem muito a ver. Quem foi que respondeu? Foi alguém que estava na plateia assistindo. Para quem? Para um astrofísico. De vez em quando a gente compartilha os vídeos dele, o Neil deGrasse Tyson. E aí ele responde. Eu vou ter que compartilhar o vídeo com vocês, porque eu não vou conseguir responder. Mas tem muito. Achei que tem muito a ver com essa questão do centro do universo. E como a gente ainda tem pouca capacidade de entender espaço e tempo. Como pra gente, a gente fica buscando esses referenciais de espaço, de local, né? Onde é que é o centro? Onde é que é isso? Onde? Até mesmo aqui no nosso estudo a gente utiliza essa referência, né? Onde, como, quem. Mas essas referências pra gente, um dia, não vão importar, não. Não vão fazer diferença nenhuma. Onde é que eu estou? Estou distante de você? Futuramente o espaço vai ser algo que a gente vai percorrer assim, vai respirar ele, vai integrar ele. Isso é algo assim fantástico. Porque atualmente pensar em uma viagem para outra galáxia é algo inimaginável, inimaginável. A coisa que viaja mais rápido que o ser humano já construiu. Ok, 9h12. Estamos encerrando. Mais 2 slides e a gente encerra. É 9h11 ainda assim. A coisa que viaja mais rápido no universo não. Que o homem já construiu, que não viaja à velocidade da luz, porque a nossa concepção, tudo que viaja à velocidade da luz vira luz. Mas é um telescópio, se não me engano, que está em Plutão nesse momento. E ele viaja, eu não lembro exatamente a velocidade, mas se ele fosse viajar para outra galáxia nessa velocidade, a gente não tem noção do número que seria. É algo que a gente não consegue entender o número, porque se for na velocidade da luz, já é trilhões. Nessa velocidade que a gente conseguiu enviar, aí a gente nem consegue entender esse número ainda. 10 elevado a n. Mas, vamos lá, mais 2 slides. Para encerrarmos. E aí? Vamos aqui à apostila do EAD. O texto do evangelista Vou Marcos compartilhar com o pessoal aqui. informa que os amigos do paralítico não se deixaram abater quando conduzindo o doente até Jesus, depararam com a multidão. Usando da criatividade, abriram um buraco no telhado por onde baixaram o leito em que jazia o doente. A frase, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Destaca a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegam até Jesus. A sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todo o processo de cura ocorre, primeiramente, uma subida. No caso do paralítico, esta subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. Pegando um pouco esse sentimento de cooperativismo, né, coletividade. A afirmação de Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados, indica o término da expiação do doente, em decorrência da manifestação da lei providente. Olha que interessante. Aqui o que eu queria destacar é a parte da subida mesmo, né? A gente viu isso nas bem-aventuranças, a questão da subida, né? Jesus subindo os montes, essa questão de subir, né? E aí a gente refletiu o que é que estava. Será que eu estou subindo? O que está facilitando a minha subida? Quem está comigo nessa subida? Né? E outra coisa é a frase, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. É uma frase que está na passiva, né? Jesus não se considera o agente do perdão. Ele não diz, eu perdoei os teus pecados. Ele diz que os pecados estão perdoados. Por quê? Né? Ele não, em momento nenhum ele diz, eu perdoo os seus pecados. Então aqui, o perdão dos pecados provém de Deus ainda, né? Para Jesus, esse perdão vem de Deus ainda. Muito bom. Quer dizer, então a blasfêmia, em tese, que eles estavam usando,
tem fundamento nenhum. Mais um. Verdade. Perdão dos pecados, comentário bíblico Atos. Os pecados deveriam ser expiados por meio de oferendas no templo. Ofertas no templo. O judaísmo cria, ou acreditava, né, que somente Deus podia perdoar pecados, mas a maioria dos judeus admitia que alguns representantes de Deus pudessem falar em seu nome. A forma passiva de estão perdoados poderia ser interpretada a essa luz. Os mestres judaicos usavam a forma passiva repetidamente para descrever a atividade divina. Mas Jesus não era sacerdote. Ninguém havia oferecido sacrifícios. E os escribas não ouviram qualquer coisa que desse base ao pronunciamento do perdão, nem ao menos clara indicação de arrependimento. Os mestres judaicos sabiam que só Deus, em última análise, podia perdoar, no dia da expiação em resposta ao sacrifício. Por outro lado, eles também reconheciam que a cura, em última análise, provinha de Deus. Ambos vinham de Deus, mas podiam ser anunciados pelos agentes de Deus, agindo sob sua vontade. Interessante o anúncio, né? Jesus faz o anúncio. Os teus pecados estão perdoados. Ele anunciou que estava perdoado. Ele não disse que eu perdoei, né? Mas aí a sutileza Por isso que é importante conhecer o contexto judaico, né? Não houve um arrependimento, né? Não teve aqueles protocolos que eles esperavam que tivesse para ter um perdão, né? Ele chegou direto e falou: teus pecados estão perdoados. Pronto. Cadê os protocolos? Cadê o passo a passo que a gente estava acostumado a ver? Mas quando ele entrou com a cura, aí pronto, todo mundo. E aí a gente já temos filho de Deus. A gente vê essa questão da proximidade com Deus. Realmente Deus estava muito mais próximo do que dentro daquela relação de você seguir ritualísticas, que era de fato o que estava afastando as pessoas de Deus. Eu acho que para compensar a falta de fé, você cria tantos rituais. Era um povo muito material, assim, muito concreto, né? Haroldo fala isso. Eles tinham que ter esses rituais para poder entender o processo. Até hoje a gente muitas vezes não consegue ser tão espiritualizado, né? Tem que ter um objeto na mão, tem que ter um livro. Enfim. Aí a capacidade de Jesus ver os mais pequenos detalhes de nosso íntimo e ver que já estamos aptos à cura no caso do paralítico. Realmente não há como a gente vê nos outros relatos de cura, uma busca expressa paralítico, né? Ele é carregado, há uma movimentação coletiva, mas Jesus percebe naquele paralítico, naquela pessoa com deficiência, alguém que já estava apto à cura. Né? Diga aí, Denis. Aqui a gente tem essa questão de Jesus não era sacerdote, vírgula, né? Porque na carta aos Hebreus, Paulo vai falar sobre como Jesus é sacerdote. E ninguém tem oferecido sacrifícios, também não é verdade, porque o sacrifício, o esforço que foi feito para colocar aquele paralítico lá dentro da casa, é uma oferenda. Porque se a gente parar para pensar no objetivo da oferenda, Haroldo fala muito disso, o objetivo da oferenda já que o ser humano não vai entrar em contato com Deus para pedir o perdão, uma oferenda é feita e aquela oferenda ali ela vai ser morta ou queimada de alguma forma para que ela possa subir até Deus e pedir o perdão dos pecados em seu nome. Nesse caso aconteceu o mesmo, a oferenda foi o próprio paralítico, que foi até Deus, no caso o representante de Deus, Jesus, para pedir a cura, né? Para pedir esse refazimento. Então o papel da oferenda foi feito, o sacerdote estava lá também. E esse dia da expiação é um resumo do Evangelho de João, não dá tempo da gente falar aqui, mas no comentário aí do slide, depois vocês pegarem, tem até um videozinho mostrando o que é que acontece para você no dia da expiação, quais são os rituais que o sacerdote tem que fazer. É bem interessante depois vocês puderem assistir, é bem legal. No comentário está dizendo aí o que é o dia da expiação e tudo mais. Esse vídeo, você diz, ele tá onde? Você vai compartilhar? No comentário do slide aí, no PowerPoint mesmo, no comentário aí embaixo. Aí tem um linkzinho do YouTube lá. Já vi aqui. Então, depois, ele é uns 10 minutos, não vale a pena ver agora, mas depois posta no grupo, talvez, não sei. Pronto, a gente vê no Facebook, a gente vê.
Bem, meus amigos, pelo adiantar da hora, né? Vamos encerrando aqui, apesar de que ficou material. A gente pode, Denis, se você concordar, começar com essa parte final do como, né? Na próxima semana e depois partir para os comentários espirituais, né? Perfeito. Pode ser? Eu vou fazer uma pergunta. A gente vai colocar uma pergunta aí, né? Se puder colocar, vai ter uma pergunta. É o penúltimo slide, eu acho. Explicar a reflexão para a gente fazer. É o penúltimo slide. Não, é o último. É a reflexão, né? Isso aí. Perfeito. É porque Jesus pediu que o paralítico levasse a cama no leito junto com ele, né? Então essa é pra gente refletir pra semana que vem. E pra casa, né? E vai para a tua casa. Igual a semana passada. Pra casa, acho interessante. Manda o que estava assediado voltar, né? Vai lá pros Deus. É porque eu fico pensando que a pessoa da casa é que sabe efetivamente qual era a situação, né? Podia ativar, não, esse aí foi curado, não. Pronto, então ficamos aí com essa perguntinha da semana. Não, Denis? Muito bom material, muito completo. Essa referência muito interessante do Arturo, né, da revista que a irmã Ela recomendou. Então, ficou bem rico na nossa discussão. Vamos então fazer a prece final. Foi ótimo. A gente pode pedir mais uma musiquinha para encerrar? Ou não? Rapaz, pior que eu não sei tocar mais nada, viu? Esquecer, rapaz. Eu não sei mais a música. É muito que alguém da internet tem que fazer. Então vou pedir a Denis para fazer a prece final. Jesus amado, meu amigo, guia amoroso de todos os séculos, te agradecemos essa oportunidade de estudar o teu Evangelho, fazer parte desse banquete espiritual, onde recebemos as bênçãos da espiritualidade amiga, a proteção de nossas vidas, leituras espirituais, trocamos energias salutares com nossos irmãos, da verdade. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de nos engajarmos nesse movimento de amor, de paz, e de estarmos todos juntos, novamente, nessa encarnação. Senhor da vida, nos protege, ilumina os teus atos, possamos fazer as escolhas mais acertadas, dá-nos uma ótima semana e na semana que vem possamos estar juntos, firmes e com a disposição de abrir o nosso coração para a tua mensagem. Assim. Então vamos dar aqui o abraço. Hoje vai ser um pouco mais. Vamos fazer aquela estratégia assim. Um abraço, queridos internautas aí. Aprovado aqui. Agradecer a Paula aí por possibilitar, gente. Eu não, amigo. É o chefe. Marco Lima aqui. Agradecer ao seu sogro. Valeu. Tchau. Beijão. Tchau, Denis. Obrigado, meu cara. Foi ótimo. Israel, seja bem-vindo. Marilu, Nayara, beijo pra vocês aí. Boa noite. Boa noite. Como é que tu vai?